Boa noite, pessoal. Começando aqui a nossa apresentação sobre Solid, na matéria de engenharia de software. Nosso tema é o princípio da inversão de dependência e vou estar passando a fala para o João para ele falar um pouquinho agora dos princípios iniciais do Solid. Boa noite, meu nome é João Matheus e vou explicar um pouquinho sobre os princípios gerais do Solid. O Solid é um acrônimo de 5 princípios de orientação a objeto que definem uma boa aplicação. E suas letras consistem em cada um desses princípios. O S contém o princípio da responsabilidade única, o princípio aberto-fechado, o L, o princípio da substituição de Liskov, o I, o princípio da segregação de interface e o D, o princípio da inversão de dependência que a gente explicará nesta apresentação. É, Explicando sobre o dedo Solid, o dedo Solid é o princípio de inversão de dependência que determina que sempre em um sistema flexível é aquele que é, as dependências no código-fonte sempre apontam para abstrações ao invés de componentes concretos, ou seja, não aponta diretamente para outros componentes. Ao invés de apontar para componentes de baixo nível, ou seja, voláteis, aqueles que mudam com constância ou são alterados, atualizados e afins, apontar para classes abstratas ou interfaces. Para isso, é necessário seguir algumas regrinhas de codificação. Não fazer referência a classes concretas que sejam voláteis, não implementar herança de classes concretas que sejam voláteis, não sobrescrever funções concretas e também nunca mencionar o nome de qualquer classe ou componente concreto que seja volátil. Assim, possibilitando a aplicação desse princípio. Beleza, mostrando um pouquinho aqui do Solid implementado no nosso projeto. Primeiro, só dando um contexto, né? A gente está fazendo o projeto com uma API feita em Node.js com TypeScript. Então, o código está todo assim. Começando aqui pelo princípio de inversão de dependência, a gente aplicou esses três princípios nesse primeiro momento. E vou estar começando aqui pela inversão de dependência. Bom, o que a gente fez para aplicar a inversão de dependência? A gente fez uma alteração no sistema para que as classes, todas as classes do back-end, implementassem interfaces. Dessa forma, quando surge uma relação entre uma classe e outra, na classe que está chamando a outra classe, existe um atributo que tem o tipo da interface da outra classe nela. Então, dessa forma, conforme o João explicou, você não tem uma inferência direta de uma classe a outra, né? A classe ela tem um atributo que implementa a interface. Portanto, as coisas ficam menos acopladas assim. Como você pode ver aqui, ó, a gente tem um exemplo de um controller que chama uma camada de service, né? E a camada de service aqui ela é implementada no construtor com o tipo da interface desse serviço. E aí, na hora de chamar, a gente só chama o método que está presente nessa interface, né? Dessa forma, as classes não ficam ligadas entre si por uma implementação específica, diminuindo o acoplamento do sistema e ajudando nos testes, né? Mas por que ajudando nos testes? Bom, pensando que você fosse testar essa classe, você não precisaria testar as duas classes em conjunto, né? O controller e o service. Você poderia fazer um mock ali desse service, já que ele só implementa a interface, você poderia fazer um mock ali e dessa forma testar de uma maneira tranquila. Isso também ajuda, isso em sistemas menores é menos visível, mas conforme o sistema cresce, cada vez mais essa relação entre as classes com inferência direta pode ser algo muito complicado, né? Porque meio que você mexe em uma coisa que mexe na outra, e aí qualquer alteração é um caminhão de mudanças que a gente tem que fazer. Mas é isso aí. Passando agora para o outro princípio, que é o princípio do aberto e fechado, ele conversa muito com o princípio da inversão de dependência também. Como as classes elas implementam interfaces, isso acaba ajudando no princípio do aberto e fechado, né? Porque as classes têm os seus métodos definidos ali no contrato, que é a interface, de forma que a classe é fechada para modificação, né? Ao menos que o método esteja definido aqui, né? Então, para mexer na classe, você precisa adicionar um novo método aqui na interface e então implementá-lo, né? E isso conversa bem, né, com o conceito que é a chave aí do Open Closed, que é o aberto para extensão e fechado para modificação. Beleza? E falando aqui também do S, eu trouxe aqui um exemplo do nosso serviço de questão de sustentabilidade. Esse serviço ele é um excelente exemplo do princípio da responsabilidade única,
por esse princípio, ele afirma que uma classe, uma função, deve ter apenas uma responsabilidade, né? E no caso, a responsabilidade desse serviço aqui, como diz o nome, é pegar as questões de sustentabilidade do evento, né? Essa é a responsabilidade única dela e ela não deve fazer mais nada, né? E como você pode ver aqui, é isso que está acontecendo. É só feita a chamada para o Sequelize para ele chamar as questões e retornar as questões. Mas essa rota tem bastante validação atrás dela, né? Só que isso está sendo feito em outras camadas, né? Que cada uma tem a sua própria responsabilidade. É, Então essa rota aqui, ela só deve ser chamada se os parâmetros obrigatórios forem passados. Isso é tratado no controller. Ela também só deve funcionar se o usuário estiver logado. Isso é tratado em um middleware na rota, e se o usuário for um administrador, isso também é tratado em um middleware. Como você pode ver aqui embaixo, a gente tem um router post, ó, nesse, nesse endereço, quero executar esses dois middlewares e depois disso eu quero chamar o controller que posteriormente chama o service. Dessa forma, essa aqui é um bom exemplo de responsabilidade única, né? A gente tem várias camadas ali, cada uma fazendo a sua responsabilidade. Então, basicamente é assim que ficou o Solid no back-end do nosso projeto. Oi, eu sou Peta de Neve e eu vou falar aqui um pouco sobre o diagrama de classe feito pelo grupo aqui. Bom, aqui no diagrama de classe a gente aplicou o conceito de Solid, bastante do conceito de Solid, e a gente deu uma ênfase sobre a inversão de dependência, que é representada pela letra D. Aqui, eu posso mostrar como exemplo, a gente colocou as camadas de controller e service, e essas camadas, elas implementam a sua interface. E quando uma camada é chamada em outra camada, é feita através de um atributo dentro da classe, e isso acontece nas rotas também. Aqui nas rotas a gente pode ver que foi chamadas várias camadas diferentes, tudo por atributos. Isso é bom porque a gente consegue reduzir muito o acoplamento, que significa que a gente consegue testar cada parte, né, do código, implementar separadamente cada parte. Bom, meu nome é Rafael Ramos do Rosário e eu vou aqui concluir nossa apresentação sobre o Solid. O Solid é uma implementação voltada para a orientação de objetos e, quando implementado de forma correta, ele vai garantir um baixo acoplamento das classes. E aí, com isso, torna mais fácil a manutenção, né? Porque a manutenção vai precisar ser feita somente em classes que são necessárias ser feita a manutenção. E com isso facilita testes, diminui erro, e todos esses erros também, né, são passíveis de aumentar o custo do desenvolvimento e tudo mais. Então, você, em suma, assim, resumindo tudo, a implementação do Solid torna o seu projeto mais robusto e sustentável, né? E também, graças a gente ter implementado o Solid no nosso projeto, a gente pôde ter bastante base e ter aprendido bastante sobre como a gente realiza essas implementações e que no futuro vai ser muito importante para os novos projetos que a gente pode vir a desenvolver.